Olá, hoje nós vamos gravar mais um podcast do Jornal Brasileiro de Pneumologia. Temos aqui o Dr. Paulo Feitosa e o professor José Jardim. Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem. É a primeira vez que a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia publica um documento oficial sobre alfa-1 antitripsina. Isso é um tema extremamente importante e é o primeiro. Então eu gostaria de saber, Dr. Jardim, o que a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia espera com essa publicação? Rose, realmente essa é a primeira publicação oficial. Tem havido outros artigos de colegas nossos, até nossos aqui da Escola Paulista, mas é a primeira vez. O que eu acho que é um documento importante, porque ele tem a finalidade de disseminar o conhecimento dos médicos, eu diria, principalmente na atenção primária, mas não só deles. Acho que entre nós mesmos, pneumologistas, alguns de nós sabemos um pouco mais, outros temos dado menos importância ao alfa-1. E, com isso, nós vamos estimular os pneumologistas, esses médicos da atenção primária. Eu espero que esse seja o que a sociedade brasileira está também almejando, é estimular a procura de possíveis pessoas que têm deficiência de alfa-1 antitripsina. E, vendo e fazendo esse diagnóstico, é saber como conduzir um paciente com deficiência de alfa-1 antitripsina, ou mesmo só se ele tem uma alteração alélica. Eu acho que esses são, talvez, os pontos que a Sociedade Brasileira de Pneumologia resolveu publicar e é o que ela espera alcançar. Dr. Paulo, o senhor gostaria de complementar? Sim, eu sou coordenador da Comissão Doenças Raras da Sociedade Brasileira de Pneumologia. E a gente tem uma quantidade de dúvidas muito grande de vários colegas pneumologistas e fica com a ideia de que mesmo nós, pneumologistas, tem muita coisa a se aprender sobre a deficiência de alfa-1, né? A condução da doença, o que fazer. Uma das ideias é aumentar o centro de referência. O Dr. Jardim é uma pessoa que tem uma larga experiência e nos ajuda muito nesse sentido, não é? Para que a gente possa aumentar a pesquisa, o diagnóstico, né, e o tratamento da doença. Quem tem perfil de tratamento, quem não tem perfil. Então, um documento oficial faz toda a diferença, porque você organiza a forma de trabalhar, né? Outra coisa importante é que a alfa-1 ela é uma medicação que não foi aprovada ainda pela Conitec. Talvez as nossas recomendações sirvam de base também para uma situação como essa, que será um passo extremamente importante a ser dado. Dr. Paulo, já que o senhor comentou que é coordenador, né, da Comissão de Doenças Raras, o que seria a deficiência de alfa-1 antitripsina e qual a sua prevalência no Brasil? A deficiência de alfa-1-tripsina é uma doença genética, né, codominante, ou seja, o pai e a mãe, cada um dá uma dominância, né, e a pessoa só terá deficiência grave se os dois tiverem problema, né? A deficiência grave mais comum é a PIZZ. Essa é a mais frequente das doenças graves. Hoje, a gente tem um lastro grande aí de possibilidade de diagnósticos. Nós passamos uma etapa, que era a etapa da fenotipagem, hoje nós temos na etapa da genotipagem. Isso nos facilitou muito a vida, porque o exame é um exame bem mais simples, e toda vez que a gente procura, a gente acha. Então, uma das coisas mais difíceis de falar sobre alfa-1 é sobre a epidemiologia, porque é uma doença com um diagnóstico muito, muito, muito deficiente. Se a gente procurar nos nossos pacientes portadores de DPOC, a gente vai achar. Se a gente procurar nos fumantes, se a gente procurar nos pacientes que têm obstrução fixa, a gente vai achar, né? Então, é uma doença muito subdiagnosticada. E cada vez mais a gente acha mais. E todos esses pacientes, independente da doença ser grave ou não, da deficiência ser grave ou não, né? E a gente precisa separar necessariamente as coisas, o que é deficiência e o que é doença, né? Esses pacientes precisam de orientação. Então, pelo que o senhor está falando, a gente não tem dados realmente de mundo real, né, de qual seria essa
essa prevalência. Então, há estimativas, há subdiagnóstico. Então, doutor Jardim, não seria interessante realizar um estudo de prevalência de deficiência de alfa-1 antitripsina no Brasil? E, principalmente, pela sua experiência, como é que nós poderíamos operacionalizar esse estudo? Eu acho que esse estudo seria muito adequado para a nossa realidade. Na Europa, a alteração alélicas ou de mutações de alfa-1, elas são mais frequentes do que fibrose cística, hipertensão pulmonar e fibrose pulmonar idiopática, que são hoje do nosso dia a dia, do nosso ambiente hospitalar corriqueiro. Inclusive, o fibrose cística está no teste do pezinho. E na Europa, no Brasil nós não sabemos, é 3 vezes mais frequente que a fibrose cística. Então, um estudo como esse seria muito adequado. Como fazê-lo? Uma vez já pensamos nisso, se fôssemos fazer pelo teste do pezinho, nós teríamos uma certa facilidade, porque o teste do pezinho é realizado em todos os estados, pelo SUS, é só pegar um círculozinho daquele do papel e avaliá-lo. Tem 2 modos de avaliá-lo. Um seria fazendo o S e o Z, que é a eletroforese, que é o mais o imunoeletroforese que faz. Agora, o nefrometria, mas o mais adequado seria o teste genético com suave bucal, por exemplo, que é o que nós estamos fazendo. A deficiência, ela pode ser alélica, aí eu não chamaria de deficiência, mas de uma alteração alélica, ou pode ter a deficiência, que é a concentração plasmática baixa. Então, fazer um estudo desse requeriria, nós já fizemos uma vez essa avaliação, nós necessitaríamos em torno de 40 mil casos ou de crianças que pudessem ser avaliados. O outro modo seria, na outra ponta, é avaliar aqueles que já estão com a doença, ou desculpa, já têm uma doença que pode ser decorrente da deficiência, que é a DPOC. Isso nós já temos 3 estudos no Brasil. O nosso foi aqui da escola, foi o primeiro, foi em 5 estados, em 7 centros, e mostrou que cada 100 pacientes com DPOC, 3 deles têm alguma alteração alélica. E um paciente em cada 100 tem o ZZ, que é o mais grave. Tem um outro trabalho da UERJ, que é muito importante também, porque eles avaliaram em todos os pacientes de DPOC deles e encontraram não mais 2,8% ou 3%, como nós encontramos, mas 7,5%. Por que tão alto assim? É porque não eram casos escolhidos. No nosso caso, da Escola Paulista, só se poderia fazer ou entrar na estatística aquele caso que foi chamado de caso índice, que é aquele que vai ao ambulatório. Na UERJ, eles avaliaram todos, então, provavelmente, de certeza, tinham pacientes que eram parentes daquele chamado caso índice. E na USP fizeram um caso parecido também, que deu 5,5%. Por que a UERJ e a USP são importantes? Porque essa é a vida real. Nós fizemos o ideal, que é ver uma prevalência, estimar, como a Rose falou. Então, provavelmente, pessoas que estão nos escutando e têm seu ambulatório de DPC, é possível que eles tenham 5 a 7% de pacientes que têm alguma alteração alélica. E eles encontraram 2% de casos de ZZ. Nós encontramos 0,8% ou 1%. Então, esse, Rose, eu acho que seria o modo que nós poderíamos realizar. Ou fazemos, então, um grande estudo com o teste do pezinho, ou com suave oral, só com uma coisa que diferenciaria este trabalho. É em todas as regiões do Brasil, porque ela está muito ligada a antecedentes europeus e na Península Ibérica e também nos países escandinavos, onde mais tem, e nós temos descendentes dele. Então, esse seria, eu acho, um modo adequado de fazer. E pelo que o senhor comentou, na realidade, a prevalência parece ser muito maior do que a gente imagina, né? A partir do momento que a gente começa a buscar, isso vale para todas as doenças, né? Às vezes não é a frequência que é baixa, e sim o diagnóstico que não é feito. Doutor Exato. Paulo, todas as pessoas com deficiência de alfa-1 terão DPOC? Não, não. Nem as pessoas necessariamente com deficiência grave, né? Nós temos um ambulatório aqui
que ele vai fazer 15 anos, né? São 15 anos de acompanhamento de alfa-1 antitrypsina. Nós temos uma quantidade muito grande de pacientes PIZZ que não têm doença pulmonar. E uma das coisas que a gente saiu mudando durante esse tempo de experiência é que todos esses pacientes com deficiência grave precisam de avaliação hepática também. E por incrível que pareça, aqueles que a gente não achávamos, porque aparentemente ele não tinha nada, em uma pesquisa mais aprofundada, a gente vai ver que o fígado também, ele tem problemas e esse paciente precisa de vigilância. O que eu costumo dizer é que todo paciente com deficiência grave precisa ser vigiado. E essa vigília, a principal arma que a gente tem é a função pulmonar. E toda vez que a gente tem uma queda patológica da função pulmonar durante um determinado tempo, e isso é uma coisa muito importante, por isso que os pacientes precisam de acompanhamento, né? Ele deve ser selecionado para uma possibilidade de tratamento específico. Qual é o grande problema? A doença não tem um comportamento heterogêneo, ela não é linear, ela não acontece assim para todo mundo. E tem nuances que a gente ainda tem dificuldade de descobrir. O pulmão é um órgão cheio de neutrófilo. A circulação pulmonar, porque nós temos um contato muito grande com o meio externo, nós somos a glândula de maior contato com o meio externo, é um pulmão cheio de neutrófilo. Quando você libera a alfa-1 antitrypsina patológica, por exemplo, libera a PIZZ, né, ela pode ir polimerizada, mesmo boa parte que fica no fígado, no caso da PIZZ, a maioria fica no fígado, mas a que é liberada, essa junção provocando a polinização, ela chama neutrófilo. Né? Então, às vezes, a gente fica em dúvida. A gente tem uma quantidade grande de pacientes PIZZ que não tem nada, tá? Que as tomografias são normais, a função pulmonar, o DLCO é normal, e a gente acompanha durante muito tempo. Mas outros pacientes, de repente, de forma inexplicada, começam a perder função pulmonar. Né? E essa perda ela pode ser relativamente rápida. Então, a doença é uma doença de fiscalização. Todos esses pacientes, né? Os pacientes que não têm deficiência grave precisam, né, de orientação, porque se fumarem, se beberem, podem ter problema. Né? Agora, os pacientes que têm deficiência grave, aqueles que têm risco de desenvolver doença pulmonar e doença hepática também, essa fiscalização é uma fiscalização diferente. E a gente precisa ficar ali muito atento, proteger o paciente com as devidas vacinas, quando isso é possível, né? As orientações, olha, você não pode beber, você não deve ganhar peso. Olha, duas orientações importantes aí para quem tem deficiência grave, como a proteção hepática, né? Então, são pacientes que precisam de vigília. Antigamente, nós vigiávamos o fígado. Né? Há cerca de 5 anos, a gente passou isso para hepatologia. Então, olha, a pneumologia, ela teve uma ação, né, pelo menos no paciente adulto, antes da hepatologia. Hoje a hepatologia está mais íntima, né? Então, a gente trabalha em conjunto, claro, mas a gente fazia isso no passado. Uma das enzimas que a gente preconizava era que ela sobe um pouquinho antes e pode ser a TGP, né? A gama-GT, desculpa, a gama-GT. Então, assim, são coisas que a gente, né? A elastografia é uma coisa importante, exige experiência, né? A gente, no passado, começava com a ressonância magnética de fígado, hoje a gente se conforma com a ultrassom específica, porque ela dá uma ideia exata do que está acontecendo. Mas nós já tivemos no nosso grupo vários pacientes com doença hepática. Então, como você está fazendo um ambulatório de alfa-1, né, e a doença pode acometer principalmente o pulmão e o fígado, você tem que fiscalizar essas duas glândulas de forma bem efetiva. Isso é muito interessante, essa colocação, né? Então, me parece que num estudo, numa pesquisa, né, multicêntrica, seria muito mais interessante a gente poder avaliar as crianças ou os recém-nascidos, né, tendo em vista essa orientação e não, como o professor Jardim colocou, dos estudos que só avaliam aqueles pacientes que já estão doentes, né? Abriria um espaço ainda para a gente atuar. Professor Jardim, como atuar além da orientação em pacientes com deficiência de alfa-1? Essa sua pergunta está muito a ver com a anterior,
não deixa de ser uma complementação. Se todos iam ter DPOC. Nós temos mais de 500 mutações de alfa-1. Essas mutações são mutações genéticas, são alélicas, e a grande maioria delas não causam nenhum problema na pessoa, mas são detectáveis. As que são hoje consideradas graves, e grave é considerada aquela que produz pouca alfa-1, são Z, e as outras raras, S também, mas são 14 delas. E tem uma muito interessante que chama nula. A nula não produz nada. A pessoa não tem nem produção hepática e nem tem nada na circulação. Então, essas são as mais graves. O que fazer com eles? Exatamente como o Feitosa falou, evitar os fatores que podem levá-lo a ter uma doença pulmonar. Cigarros, principalmente, ou fumar passivo, ou qualquer ambiente que ele vá trabalhar que, eventualmente, tenha uma exposição a algum gás tóxico ou material tóxico. O que fazer mais? E aí nós estamos fazendo aqui na escola, e é muito importante, queremos fazer no Brasil, em vários centros, é rastrear a família. O que tem sido mais comum, na maioria dos centros, é achar alguém com Z, ou ZZ, que é um grave, ou pode ser um M-procida. O M não é de normal. M-procida é tão grave quanto o Z, ou M-Herling, ou M qualquer outro desses que existem. Bom, encontrando um paciente que tem uma deficiência grave, que na dosagem plasmática é baixa, é avaliar seus irmãos, seus filhos e seus pais, porque nós vamos ter que educar esses pacientes. Tão importante quanto fazer o diagnóstico. Nós fizemos agora, acabamos com 190 pacientes, fizemos a avaliação de algum alelo que ele tenha. Deu 18% dos pacientes que nos procuram para deixar de fumar tinham uma deficiência alélica. Então, não estamos aqui preconizando que se faça a detecção alélica ou genética de todos os fumantes. Mas também vamos poder ter, e se nós tivermos um número grande, podemos ter uma estimativa do Brasil. Mas o importante é o familiar. E aqui eu quero contar que nós temos 18 famílias que nós temos já detectadas. E desses, alguns são interessantes falar, não quero procurar doença, então não podemos fazer nada. Mas, daqueles 162 parentes de 12 famílias que nós conseguimos fazer a detecção alélica deles, 61,9%. Então, 62% do familiar, que era uma pessoa só com ZZ, nós encontramos 62% tem alguma alteração alérgica. Todas graves? Não. Mas, de novo, como é que nasce alguém ZZ? É porque o pai era MZ e a mãe era MZ. Isso nós encontramos vários. Então, você me disse, o que fazer mais? Além daquilo que já foi feito, diagnóstico, evitar fumar, etc., etc., fazer educação genética da família. Isso que eu vejo como muito importante. Com todas essas respostas, né, a gente volta àquela primeira pergunta, né? Por que foi tão importante essa publicação? Na realidade, para a gente poder esclarecer, né, aos médicos, não só pneumologistas, mas também aqueles que atuam na atenção primária, sobre a importância dessa doença, né? E qual é a repercussão e como que nós podemos agir, então, em orientar tanto as famílias, né, como os possíveis pacientes, né, os portadores. Então, eu gostaria que cada um de vocês, pode ser primeiro o professor Jardim e depois o professor Paulo, fizesse os seus comentários finais e qual a mensagem que vocês deixariam aí para quem leu o material que foi publicado. Bom, a minha mensagem, Rose, você acabou de dizer. Leiam esse material, leiam essa publicação, que é oficial da Sociedade Brasileira, que é um alerta a nós médicos, e não só os pneumologistas, não só da atenção primária, a todos os médicos, principalmente os que neonatologistas, que crianças com icterícia, ou hepatologista, que tenham alguém com transaminases altas, que pensem na deficiência de alfa-1. Ela é frequente, é a alteração genética mais frequente que nós temos, e nós esperamos que com esse documento e com o incentivo que ele vem trazer para que todos nós possamos fazer mais diagnóstico, isso possa chegar às autoridades, que um dia, eu espero que sim, nós possamos fazer o diagnóstico precoce,
com exames rotineiros pela saúde pública. Perfeito, Jardim. Doutor Paulo? Verdade. Olha, eu acho que o documento ele é importante até para a gente não só trazer mais conhecimento, mas como unificar o conhecimento, né? As pessoas entenderem aquilo que pode ser feito, e tanto em diagnóstico como em tratamento, né? E a gente precisa pensar na deficiência de alfa-1. Pensar na deficiência faz você diagnosticar mais, faz você melhor conduzir esse paciente. O Jardim colocou uma coisa extremamente importante, que é a pesquisa transversal da doença, quando você vai buscar isso em familiares. Isso é uma coisa extremamente importante, porque a gente tem a oportunidade de orientar o paciente antes dele ter a doença. Infelizmente, às vezes, a gente pega o paciente com obstrução grave, com enfisema grave, e com uma doença mais complicada, né? Esses pacientes são complicados porque o próprio tratamento específico não vai ajudá-lo muito, né? Então, a gente precisa unificar, espalhar esse conhecimento pela comunidade médica, né? Inclusive pelos próprios pneumologistas, porque a gente tem uma ideia que também falta por parte da nossa especialidade, um conhecimento mais profundo, e o documento traz essa possibilidade, né, deste aprofundamento. Chegar aonde o doutor Jardim já colocou, na atenção primária, né, porque a maioria desses pacientes está lá, né, e a gente precisa das pessoas também pensando na deficiência, conhecendo a deficiência, sabendo da sua existência, né, e quando pesquisá-la. O teste do pezinho é um sonho para a gente alcançar, mas que ajudaria muito a doença, ajudaria de forma veemente. Tem coisas que talvez tenham. Olha o que o Jardim cita no início, a alfa-1, ela deve ter prevalência mais do que. A gente sabe disso, né? E se a gente pesquisar, ela deixa de ser uma doença rara, né? Se a gente pesquisar alfa-1, ela deixa de ser uma doença rara. A doença é realmente bastante prevalente. E é uma doença que precisa de cuidados, né? Isso, as recomendações trazem exatamente desde a epidemiologia até o tratamento específico. A gente espera que o pessoal aproveite bastante esse documento. Eu acho que a sociedade fez um papel importante. É uma doença que ainda tem algumas polêmicas, né? E todas as pessoas que participaram das recomendações concordam com tudo que está lá, né? São experts, pessoas que trabalham com a doença. Entrou no nosso consenso, nas nossas recomendações, uma pessoa que tem uma experiência internacional imensa, né? Veio nos abrilhantar, né? A convite do professor Jardim, e para a gente foi uma coisa extremamente importante, porque dá uma solidez maior a esse documento. A gente espera que aproveite-se bastante, né? A sociedade fez o papel dele. Eu agradeço a todas as pessoas que participaram. Isso você sabe muito bem, mas isso dá muito trabalho, né? É uma coisa que precisa ser muito discutida, tem um bate-volta até a gente chegar, né, num documento bom. E esse documento, acho que ele está de bom para ótimo, né? E me parece que a opinião, a gente já tem tido feedback das pessoas aí, parabenizando e gostando do documento. Espero que tenha uma boa leitura e um bom aprendizado. Bom, da minha parte, eu acho que o documento, no mínimo, ele é excelente, né? No mínimo. E agradecendo aos dois, né, como autores, queria estender, né, os nossos agradecimentos e os cumprimentos a todos os autores, né, do documento. É muito importante o papel de quem se disponibiliza a escrever esse tipo de trabalho, porque ele é trabalhoso, né, mas ele traz uma contribuição científica e prática muito importante. Então, muito obrigado aos autores, e a gente agradece aí quem ouviu e quem disponibilizou o seu tempo nesse podcast, e deixamos então o convite à leitura para quem ainda não fez a leitura ao artigo. Muito obrigado a todos.